convidá-los a abrirem a palavra do Senhor em Lucas capítulo 14, o versículo 25 a 35, porque nós estamos pensando nessa temática aqui, discípulos que fazem discípulos. Vamos dizer o tema juntos? Discípulos que fazem discípulos. Mais uma vez, ainda mais forte. Discípulos que fazem discípulos. Então, por favor, abra a palavra do Senhor em Lucas, o capítulo 14, o verso 25 a 35. Quero também saudar todos os pastores que estão aqui, caro colega. Deus os abençoe em nome de Jesus. Lucas capítulo 14, o versículo 25. Eu vou pedir aos irmãos que também, em reverência à palavra do Senhor, fiquem em pé para fazermos a leitura desse texto sagrado. Lucas 14, do 25 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 14, a partir do verso 25. Uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a zombar dele, dizendo: Este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, meus irmãos? Podem assentar-se. Permaneça com a Bíblia aberta, por favor, nesse texto para a nossa reflexão. Você, antes de se tornar discípulo de Jesus, você calculou que seria, ou o preço que seria para seguir a Jesus Cristo? Será que algum de nós pensou no que seria exigido para que nos tornássemos discípulos de Cristo? Outra pergunta também interessante, baseada nesse texto, é: em algum momento na sua caminhada cristã, você pensou em desistir de ser discípulo de Jesus? As lutas vieram, as batalhas foram grandes, e você então pensou em desistir, em olhar para trás? Uma outra pergunta que a gente precisa também fazer, baseado nesse texto: quantos aqui se arrependeram de não terem se tornado discípulo de Jesus antes? Vieram converter-se mais na frente, e depois da conversão perceberam que teria sido melhor ter se convertido bem antes. A nossa igreja foi batizada agora um irmão chamado Janaí, ele também é aqui da região do Goiás, e ele foi alcançado por um pequeno grupo, e esse pequeno grupo, um casal, um novo crente, o alcançou. Eles trabalham com fazenda, mas aquele homem ficou tão impressionado com a fé em Cristo, com Jesus, com a Bíblia, que ele repete várias vezes para nós a seguinte frase: por que eu não me converti antes? Por que eu não criei meus filhos na igreja? Por que não os levei para os pés do Senhor bem antes? E ele agora lê a Bíblia como se quisesse recuperar o tempo perdido. Ele
ele lê a Bíblia de forma constante, ele é muito curioso, e ele já, juntamente com sua esposa, já levaram um outro casal para este pequeno grupo, um outro casal também não crente. É impressionante o cuidado deles com esse casal, de buscar em casa, de comunicar, de mandar mensagem. Às vezes eu ouço os áudios, é interessante a forma deles comunicarem o desejo de ver as pessoas seguindo a Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nesse texto, Jesus repete uma frase bem profunda e bem forte. Ele repete a seguinte frase 3 vezes: não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo, se não se submeterem às exigências que ele traz aqui nesse texto. Porque uma das coisas maravilhosas que a gente vê na palavra de Deus é que Jesus nos chama para ser mais do que um membro de uma igreja local, mais do que um membro de uma instituição. Nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus. Amém? Discípulo. Por isso, todo membro de igreja precisa ser discípulo de Cristo. E todo discípulo ele vai ser membro, naturalmente, de uma igreja local. E o contrário nem sempre é verdade. E Jesus nos chama para ser discípulos dele. E nesse texto, ele vai apresentando as exigências do discipulado. E elas não são tão poucas assim. Aqui Jesus chegou a uma região chamada Pérea. A Judéia, a Palestina da época de Jesus, ela era dividida em 5 regiões, e uma delas era Pérea, que significa terra além do Jordão. E Jesus chega, e tudo indica que é a primeira vez que ele entra nessa região, e o povo já conhecia da fama de Cristo, por isso uma grande multidão lhe acompanha, uma grande multidão lhe segue. E Jesus então depara-se com esse povo, que podemos dizer um povo novo na sua caminhada, e de repente, em vez dele trazer algo assim bem mais aperitivo, mais gostoso, no sentido de atrair aquelas pessoas, Jesus impacta aquelas pessoas com uma palavra dura. Nós temos visto uma mensagem muito adocicada, pregada pelo mundo afora, no meio do arraial evangélico. Mas Jesus foi muito duro. A mensagem de Jesus é uma mensagem que exige decisão, que exige tomada de posição. E Jesus então olha para aquela multidão e assusta aquela multidão que está lhe seguindo. E diz no versículo 26, ele vai dizer assim: é necessário aborrecer parentes íntimos se você quiser tornar-se meu discípulo. Jesus então impacta aquele povo, porque em outras partes, em outros lugares, a mensagem de Jesus é que nós devemos amar o próximo, nós devemos estar próximo do próximo. Os 2 grandes mandamentos que resumem os demais são bem conhecidos por nós. Vamos tentar dizer juntos? O primeiro grande mandamento, o maior: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E o segundo maior: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui Jesus chega e diz: é preciso odiar, mas não no sentido de detestar. É preciso aborrecer, seria o termo mais adequado. Se quiser tornar-se meus discípulos. Como entender essa palavra de Jesus? Aquele povo, eu imagino que deve ter ficado perplexo diante daquela declaração de Jesus. Mas o que Jesus queria dizer é o seguinte: que aquele que deseja ser seu discípulo precisa ser leal a Ele acima de qualquer lealdade aqui na terra. Quem deseja tornar-se discípulo de Jesus, o amor que nós temos pelos nossos familiares, por netos, por filhos, por cônjuges, por amigos, por irmãos, em comparação ao amor que nós temos que ter por o Cristo, deve ser considerado como ódio, porque o amor que nós temos que ter por Jesus precisa estar bem acima. Por isso ele vai impactando aquele povo. Ainda mais ele vai dizer o seguinte: porque a devoção que nós temos a Cristo, ela não pode ser menos, sabe por quê, meus irmãos? De uma entrega total do nosso coração a Deus. Por isso o discípulo, uma das características que o identificam é
o seu coração, acima de qualquer coisa, ele é de Jesus. Ele é de Deus. O seu coração é do Senhor Jesus. E aí nós vamos mais na frente um pouquinho, e Jesus então novamente continua com suas palavras bem duras, no versículo 27. Ele vai dizer também que para ser discípulo dele há outras exigências, além daquela. E nesse momento a gente lembra de Lucas, o mesmo evangelista, no versículo 23 do capítulo 9, quando Jesus disse assim, e dizia a todos, quem souber, diga comigo: se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Que palavras maravilhosas, mas que exigências de Jesus Cristo. Quem quiser segui-lo precisa carregar a sua cruz. Naquele momento, alguns historiadores internos acreditam que Jesus estava com uma multidão aqui, juntamente com seus discípulos, e olhava para uma cidade, quando naquela ocasião os soldados romanos entravam naquela cidade para pegar alguém que tinha sido condenado à morte de cruz. Então todos sabiam que aquele que tinha sido condenado iria a uma viagem só de ida. O que Jesus quer nos dizer é que nós precisamos, se queremos ser seus discípulos, a cada dia morrermos para uma coisa mais difícil na vida: morrermos para nós mesmos. Nos crucificarmos e da cruz não sairmos. O que Jesus quer dizer é que nós precisamos renunciar a nós mesmos a cada dia. Russell Shedd escreve um de seus livros, na verdade seus livros são maravilhosos, todos eles que eu conheço, os que eu conheço, e ele tem um livro chamado O Mundo, a Carne e o Diabo. É um livro excelente, e nesse livro ele trata das três coisas, e ele chega à seguinte conclusão: o inimigo do cristão, os inimigos do cristão são três: o mundo, a carne e o diabo. E a pergunta que se faz em cima desse livro é: qual é o inimigo mais terrível do cristão? É o mundo, com a Vila Mix, por exemplo? É a carne, o nosso eu, os nossos desejos? Ou é o diabo? A conclusão que nós chegamos, que o inimigo mais difícil nosso não é o mundo, não é a Vila Mix, por exemplo. O inimigo mais terrível nosso não é Satanás, porque pela palavra de Deus ele foi vencido. O nosso maior inimigo é o nosso eu, são os nossos desejos, aquilo que nos motiva, aquilo que nos conduz, ou seja, a nossa motivação. E Jesus diz assim: morram para si mesmo e vivam com Cristo, se quiserem ser meus discípulos. É por isso que a gente olha para a palavra de Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, amém, meus irmãos? Nós precisamos morrer para nós mesmos. Quando a gente morre para nós mesmos, fica fácil de enfrentar o mundo e de enfrentar o inimigo, porque o que nos guia, o que nos move é o eu, os nossos desejos. Se alguém quiser seguir a Jesus Cristo, precisa estar disposto a se humilhar diante de Jesus, precisa estar disposto a submeter o que é e o que tem, mas principalmente o que é, o seu ser, a Cristo Jesus. Às vezes, meus irmãos, o impedimento do crescimento da igreja do Senhor, de levarmos outras pessoas a Jesus, não é bem o formato de um templo, não é bem a sua localização, e a gente sabe disso, não é bem os bancos da igreja, não é bem essas questões de mídia que são tão importantes, do ar-condicionado. Tudo isso contribui naturalmente, mas a maior dificuldade, o maior obstáculo, sabe onde se encontra? Dentro de nós, porque às vezes nós queremos que os nossos desejos prevaleçam, nós queremos que as nossas vontades prevaleçam, nós queremos que seja feito da nossa forma, mas quando nós nos submetemos à cruz, nós dizemos assim: os desejos que vão prevalecer não serão os nossos, mas serão os de Jesus, e Ele abençoa essa obra, porque Ele está reinando, Ele está dominando aqueles corações. E como nós precisamos permitir que Cristo mande em nossa vida, porque às vezes o nosso eu quer controlar,
Às vezes a nossa vontade quer dominar. Às vezes o velho homem quer ressurgir, ele quer tomar a direção. E Jesus então disse: você quer ser meu discípulo, e só discípulo de Cristo produz um outro discípulo de Cristo. Não há como. Nós precisamos dizer assim: Senhor, eu quero morrer para mim mesmo. A semelhança daquele homem condenado que leva a cruz, eu estou crucificado contigo, e os teus desejos serão os meus desejos. Me ajude nessa caminhada. E o Senhor nos ajuda. E por último, caminhando para o final desse texto, Jesus conta 3 parábolas. Interessantes essas parábolas. Parece que quando ele conta a primeira parábola, ele está mudando de assunto. Parece que agora Jesus vai falar sobre orçamento, planejamento financeiro ou familiar. Mas não é isso. Jesus conta primeiramente 2 parábolas. Uma, a construção de uma torre. A segunda, de reis que estão em guerra. Mas o que Jesus quer dizer sobre isso? O que ele quer nos ensinar sobre o discipulado, contando essas parábolas? Bem, na primeira parábola nós temos um homem que vai construir a torre. E ele tem 2 opções. Uma delas é iniciar ou não a construção. A segunda é fazer o planejamento para ver se o dinheiro é suficiente para aquela construção, para que depois ele não sofra zombarias. A segunda parábola é de um rei que está sendo atacado. Já esse rei, diferente do que foi iniciar a construção, não tem opção. Ele está sendo atacado. Ele só tem 2 possibilidades. Uma é ir e enfrentar o inimigo. A outra é se entregar e levantar a bandeira branca. O que Jesus tem a nos ensinar com essas 2 parábolas? A primeira delas, construir a torre. Jesus nos ensina o seguinte: que nós precisamos sentar, o homem precisa sentar e calcular se pode pagar o preço em seguir a Jesus Cristo. Quem de nós, antes de nos convertermos, pensamos no preço que era seguir a Jesus Cristo? Nós estamos vendo, meus irmãos, hoje, muitos cristos sendo criados. E Jesus disse que na sua volta vão aparecer falsos cristos, falsos profetas. E nós temos um Cristo que abençoa o cantor que canta orgias e decência. Mas ele tem alguém que ora por ele. Então ele tem um Cristo ali. O Cristo que concorda com tudo que ele faz. O Cristo que abençoa. Inclusive tem uma oração. Inclusive é forte. Mas esse texto diz: você pode pagar o preço de seguir a Jesus Cristo. Você pode pagar o preço de seguir ao Senhor. Certa vez, homens queriam seguir a Jesus Cristo. E então ele disse assim: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Você quer me seguir dessa forma? Nós estamos vendo nos tempos de hoje, mais do que nunca, uma diminuição do Evangelho para que pessoas sejam agregadas. Mas o Senhor Jesus nunca nos mandou fazer tal coisa. É preciso que nós permaneçamos no Evangelho, usemos estratégias novas, evidentemente, mas permaneçamos firmes nesse Evangelho, porque Jesus não diminui o preço do discipulado. Quem quiser seguir a Jesus Cristo precisa tomar a sua cruz. Quem quiser seguir a Jesus Cristo precisa renunciar a si mesmo. Aí a gente compreende aquele homem que chega diante do Senhor e diz assim: mestre, o que devo fazer para te seguir? Ou o que devo fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus então fala de uma lista de mandamentos. Ele diz: eu cumpro isso desde a minha meninice. E Jesus então dá a declaração do discipulado: vai, vende tudo o que tens, distribui entre os pobres e segue-me. E ele então sai cabisbaixo, porque o Senhor dele era os seus bens, e ele não aceitou que Cristo fosse o Senhor de sua vida. Meus amados irmãos e amigos, o discípulo de Jesus, ele é verdadeiramente discípulo, porque Jesus não é apenas o Salvador dele, Jesus é o Senhor dele, é o dono de tudo que ele é, e o dono de tudo que ele tem. Amém, meus irmãos? E a gente precisa olhar para nós mesmos e nos perguntarmos:
Jesus é dono completo da minha vida. Jesus é dono de tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho é de Cristo Jesus. Algum tempo atrás era comum, eu acho que em Goiânia também deve ter sido comum essa moda, a pessoa comprar um carro e colocava assim, um adesivo: presente de Deus. Eu disse, mas gente, esse negócio está errado. Presente de Deus. E às vezes o carro era financiado 48, 60 passagens. Ô, presente terrível. Presente terrível. Aí a pessoa coloca lá o presente de Deus. Eu sei que é um sacrifício grande para muitos, mas não é bem essa a caminhada cristã. Não é bem isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho do Senhor é muito mais. É muito mais. Porque a gente olhava uma pessoa com um carro humildezinho, dizendo é um presente de Deus, e passava um ímpio numa Hilux. Eu disse, mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí Deus só dá um carro menor e o outro está ali, olha, tem alguma coisa errada. Não é que Deus vai dar Hilux ou Fusca ou qualquer coisa assim, não. Porque Jesus não trabalha dessa forma. Jesus quer que nós paguemos o preço de segui-lo. Por isso, meus irmãos, uma das coisas que hoje eu até abomino é ser chamado de evangélico. Eu não gosto de ser chamado de evangélico, porque o que tem de pessoas que dizem ser evangélicas, mas que não passam pela cruz, não aceitam a cruz, não aceitam o senhorio de Cristo, não seguem a Cristo, não se entregam completamente a Jesus, não querem ter Jesus como Senhor de suas vidas e Senhor de tudo que tem. Quantas vezes a gente já viu nas igrejas alguém que compra um carro e depois ele chama assim: pastor, olha e consagra esse carro, porque esse carro é do reino de Deus. Bonito isso, né? Do reino de Deus agora, porque tem horas que você precisa do carro, não pode, porque naquela estrada vai sujar o carro, porque eu não posso carregar isso ou aquilo. Que carro é esse? Esse carro não é do reino de Deus, esse carro é seu. Ele é seu, porque se ele for do reino, ele vai estar a serviço do reino a hora que o reino precisar. Amém, meus irmãos? É isso que é o reino de Deus. O que nós temos que colocar diante do Senhor. Se nós queremos alcançar vidas para Jesus, nós precisamos dizer: Senhor, o que eu tenho eu coloco diante de Ti, para ser usado pelo Senhor, para levar vidas a Jesus, porque a missão do discípulo é fazer outros discípulos. Outro discípulo, está isso bem declarado no grande mandamento, na grande comissão: fazei discípulos, fazei discípulos. E a gente vê um mundo hoje diferente, em que muitas pessoas se impressionam com milagres e uma série de coisas, e pessoas que ficam maravilhadas com o que Jesus faz, mas o discipulado exige de nós essa renúncia, e essa renúncia nos leva ao abandono do pecado, a uma cisão, a um rompimento com o pecado. Meus amados irmãos, a presença de Cristo em nossa vida faz de nós discípulos com discípulos como novas criaturas. 2 Coríntios 5,17 deixa isso bem claro: aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Com Jesus nós aprendemos que discípulo é aquele que não vive apenas por cumprir metas religiosas, por uma religião, mas é alguém que segue esse Cristo, comprometido com Ele, e é grandemente usado por Jesus. E a segunda parábola, o que ela nos ensina? A parábola do rei que está sendo invadido, o seu reinado está sendo invadido. O que Jesus quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar o seguinte: que nós precisamos sentar e calcular se podemos recusar as exigências do reino. Há pessoas que pararam, como diz aquele hino do cantor cristão: corriam bem, mas hoje já não correm bem. Que pararam no meio da caminhada, pessoas que desistiram, pessoas que deixaram a igreja, pessoas que deixaram Cristo, pessoas que abandonaram o caminho do Senhor. Quando Jesus disse que esse rei não tem opção de dizer que não quer, ele só tem duas saídas: ou ele se entrega, ou ele enfrenta com 10 mil, ou aquele que tem 20 mil, ou leva mais. Mas ele não tem opção de escolha. Ele não pode dizer: olha, eu não quero nada, não tenho nada a ver com essa guerra.
O discípulo de Jesus, a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, a chamada de Cristo para nós é: não desista, mantenha-se firme, porque não há opção de abandonar esse caminho. Por isso ele diz assim: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. É preciso prosseguir. Mesmo diante de situações difíceis, é preciso prosseguir. Mesmo diante da decepção, é preciso prosseguir. Mesmo diante da enfermidade, é preciso prosseguir. Mesmo diante das tristezas, é preciso prosseguir. Sentir tristeza, decepcionado, frustrado, dentro da igreja, dentro do corpo, às vezes isso é uma realidade. Mas o Senhor diz: prossiga, prossiga, porque a sua caminhada é: submeta-se às exigências do reino, e no final, ainda que seja bem marcado, carregando muitas marcas, como o apóstolo Paulo, chegará ao final e dirá assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. É preciso prosseguir, é preciso enfrentar. As perguntas que a gente gostaria de fazer é: nós amamos mais a Cristo do que a nossa família, a ponto de não deixarmos Cristo por nada? Nós amamos mais a Cristo do que os nossos bens, de tal forma que nós não deixamos Cristo por causa de conquistas e de bens? Eu tenho percebido que o diabo, e eu tenho essa conclusão não de mim mesmo, mas de muitos servos de Deus, o diabo tem prendido muitos cristãos, muitos discípulos. Ele tem atarefado muitos discípulos. Ele tem dado muita coisa para os discípulos, de tal forma que eles fiquem tão ocupados que não têm tempo de amar Cristo acima de qualquer coisa ou de qualquer pessoa. Por isso Jesus disse para aquele homem: vende tudo que tem e segue-me. Vende tudo que tem, desfaz de tudo que você tem. Você já pensou, hoje você está dormindo e o mestre chega e diz assim: fulano de tal, quem é? É Jesus. Eu estou sonhando? Não, eu sou Jesus. Amanhã você vai vender tudo que você tem e vai distribuir aos pobres. Aí quando a gente faz esse tipo de análise, de avaliação, pensando dessa forma, a gente imagina o impacto que foi dado naquele homem, o coração dele, ao receber aquela palavra de Jesus. Porque, meus amados irmãos, uma coisa que Jesus nos ensina muito em sua palavra, muito mesmo olhando para Cristo, é que nós precisamos olhar para esse mundo e vê-lo sempre como algo provisório, como algo passageiro, como o nosso irmão que dirigiu o culto disse: nós entraremos na eternidade, na esfera da eternidade. Enquanto nós estamos no tempo, nós achamos que essas coisas são importantes e que sem elas não podemos viver. Mas é preciso que nós olhemos sempre para Cristo, o autor e consumador de nossa fé, e percebermos que as coisas que temos, elas são para o nosso uso, mas o principal deve ser sempre Cristo em nossa vida, Jesus como Salvador e principalmente como Senhor na vida do discípulo. É quando nós amamos a Cristo mais do que qualquer coisa. E Jesus termina esse texto com a última parábola. Ele conta a parábola do sal. E Jesus diz que o sal, ele não tem nenhum valor se ele não for um bom sal. E a gente fica pensando assim, e a gente faz a seguinte pergunta, e eu vou respondê-la: para que serve o sal? A gente não pode viver sem sal. E o sal tem muitas qualidades, entre elas duas. Uma delas é a preservação do alimento, a outra é que ele dá qualidade ao alimento. Você já pensou, pastor Arquimedes, você é convidado para um churrasco, e convidar o pastor Arquimedes para um churrasco, não vou mudar de pessoa na hora. O pastor não está mais nessa área da carne. Então, o irmão Milton é convidado para um churrasco na minha casa, e eu vou servir picanhas, irmão Milton, de colmeia, as melhores que tem. Então, lá na minha casa, eu estou assando as picanhas, e já está caindo aquela salmoura, meus irmãos, e aquele cheiro, e a coca já está gelada, viu? Bem geladinha, com gelo e limão. Então, quando o irmão Milton pega o primeiro pedaço de carne, ele percebe que não tem sal.
então já foi-se o churrasco. Deixa eu contar umas histórias dos irmãos. Você sabia que tem gente que usa leite de mamão para a carne ficar assim mais macia? Você já ouviu isso? Quem já viu? Quem já ouviu essa história? Então você já ouviu. Então nós fizemos uma vez um encontro de pastores e mandamos o dinheiro para o missionário comprar carne. E quando nós chegamos lá, o churrasco já estava tocando. E a gente olhava assim para a churrasqueira e a carne ficava pingando. Meu Deus, tem alguma coisa errada. Carne pingando, tem que pingar sabor. E então, quando as irmãs, minha esposa e as outras pastores começaram a comer, a carne ia para um lado e para o outro, mas não descia. O irmão colocou muito leite de mamão e esqueceu de tirar, e a carne desmanchava. E nem os gatos fizeram a carne. Um churrasco terrível, no Buriti, Tocantins, lá no Pico Papagaio. Meus irmãos, aí você imagine uma carne sem sal. Eu sei que quem é hipertenso sabe da luta que é comer comida, às vezes, quase sem sal. É uma comida que, por mais bonita que esteja, ela não tem sabor. E Jesus está dizendo aqui, sem o sal, se ele for insípido, ele não serve nem mesmo para adubar a terra. O que Jesus queria dizer com isso? É que na Palestina, na época de Jesus, o sal era muito ruim. E ele precisava passar por um processo de onde era extraído a essência do sal, aquela parte boa. A outra era jogada fora, de tal forma que nem servia para adubo, de tão ruim que era. Então aquela parte boa do sal era extraída, perdia-se muita coisa, e aquela era usada para salgar. Ali vinha a qualidade e a preservação. O que Jesus quer nos ensinar sobre isso? Que há uma qualidade especial no discipulado, há uma qualidade muito especial na vida daquele que deseja, ou que precisa ter essa qualidade para fazer novos discípulos, e ela é presente em Cristo. Sabe qual é essa qualidade? É o amor a Cristo acima de qualquer coisa. Essa é a qualidade, esse é o sal bom. Por que eu devo evangelizar? É porque eu amo as pessoas? Não. É porque eu quero que essas pessoas que eu amo tanto entrem no céu? Pode ser. Mas a gente às vezes ganha muitas pessoas que nem conhecemos, e nem sabíamos que existiam, mas a gente as ganha para Cristo. Então o que deve me levar a evangelizar? O que deve me levar a começar um pequeno grupo? O que deve me levar a ministrar um estudo bíblico? O que deve me levar a um relacionamento com alguém, a participar da vida de alguém, a influenciar a vida dessa pessoa com Cristo? É uma coisa só: o amor que eu tenho a Cristo é o maior combustível, é a minha maior motivação para levar outras pessoas a Cristo Jesus. Muitos pensam, nós vamos entrar nesse processo de multiplicação, porque a igreja vai ter muita gente, vamos ganhar muitas vidas, vamos ter muitos batismos, vamos ter um resultado numérico muito grande, e de fato, isso às vezes acontece, mas isso deve ser apenas consequência natural do todo o processo. O que nós devemos fazer é evangelizar, discipular, porque nós amamos a Cristo, esse que nos amou, ainda sendo nós pecadores, como resposta ao grande amor de Cristo por mim na cruz. A minha resposta é: eu te amo tanto, Senhor, que eu vou falar de Ti para o maior número de pessoas. Amém, meus irmãos? É quando nós nos tornamos sal na vida de outras pessoas. Nós abençoamos outras pessoas, nós damos qualidade a outras pessoas com o amor que nós recebemos e que nós compartilhamos com outras pessoas. Porque eu vou lhe dizer, não é fácil liderar um pequeno grupo, não. Pergunte a esses irmãos que estão aqui. Eu lidero um pequeno grupo de homens. Minha esposa amanhã, eu vou dar a oportunidade para ela falar sobre a rede de crianças que nós temos. Nós temos 13 pequenos grupos só de crianças. Ela se reúne entre 60 e 90 crianças toda quinta-feira. Você pensa que é fácil isso? As minhas filhas já lideram um pequeno grupo. Amanhã vou pedir para elas falarem um pouquinho para os irmãos. Então nós temos pequenos grupos de crianças. É fácil às vezes você abrir a sua casa para colocar uma pessoa estranha dentro dela? Não é fácil. É fácil às vezes você ter que ligar, mandar uma mensagem
e chegar na pessoa, fazer uma visita. Esses dias, há um tempo atrás, morreu uma pessoa lá na comunidade, e a filha dessa pessoa fazia parte de um pequeno grupo. Quando eu fiquei sabendo de tudo, o pequeno grupo já tinha ido na funerária, já tinha acompanhado todo o processo de preparação, estava confortando aquela família. E isso era por volta de 11h30 à meia-noite, no domingo, após o culto. Depois que eu fico sabendo, tudo já aconteceu, e eles nem precisaram da minha presença. Isso também não é fácil, mas eles fazem isso porque eles estão entendendo que precisam compartilhar o amor de Cristo com outras pessoas. Você que já evangelizou, você que já levou outras pessoas a Cristo, você sabe muito bem o que é isso. A gente só não para, sabe por quê? Porque Cristo não parou. Se Cristo tivesse desistido da cruz, estaríamos todos condenados. Mas Ele não desistiu. Por isso Ele disse a Pedro, não a Pedro, a Satanás que estava ali naquela hora: afasta-te de mim, Satanás. Porque a caminhada de Cristo era para a cruz, era sofrimento, era paixão, era humilhação. Mas Ele faz tudo porque nos amou. Ele fez tudo porque nos amou. Meus amados irmãos e amigos, o desafio para nós nesse tempo é que nós participemos de vidas de pessoas, que nós influenciemos pessoas, convivamos com pessoas e compartilhemos com elas o amor de Cristo. E a grande alegria vai ser o momento do batismo. Termino com essas palavras. Domingo passado, a gente já faz isso comumente lá na igreja, na hora do batismo. Nós batizamos um grupo muito bom. E então, a gente faz o seguinte: coloca todos eles na frente para dar profissão de fé. E depois a gente faz a seguinte pergunta: quem você deseja que entre nas águas com você? Tem que se molhar, o discipulador. E ele chama: é fulano de tal. Você pensa que eles escolhem na hora? Não. Foi alguém que lhe falou de Cristo, alguém que andou com eles, alguém que está andando com eles. Eu quero fulano de tal, eu quero outro fulano de tal, e vai dizendo os nomes. É interessante isso, porque eles se alegram por saber que foram aquelas pessoas que lhes conduziram a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que em nome de Jesus nós vivamos nesse tempo tão diferente como discípulo de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Depois o pastor Arquimedes está falando. Vamos falar com